Boa tarde! É um prazer estar com vocês neste programa Momento Você. Momento Você que é feito com muito carinho. Eu, Sandra Passarelli, aqui na Web Rádio ABC, o Adoni, hoje com convidados. Estamos com a Flávia, também temos uma convidada aqui nos bastidores, a Letícia, e é muito prazeroso poder estar aqui todas as sextas-feiras, trazendo autoconhecimento, autocura. E hoje a nossa convidada mais que especial é a Flávia. Não vou falar o sobrenome porque eu sempre erro. A Flávia, ela é terapeuta da saúde integrativa. Flávia, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o convite. Fala um pouquinho da Flávia. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje, falar um pouco, sobre o ser humano, como um todo. Então, meu nome é Flávia Ecker, eu sou terapeuta de saúde integrativa, que de uma maneira resumida, eu trabalho com técnicas que integralizam o ser humano como um todo, em todos os seus pilares, que seria corpo, mente e espírito, Então a gente integraliza tudo isso olhando o ser humano de uma maneira integral. Isso é muito legal, eu gostaria até de fazer uma parte. Enquanto a medicina, ela não consegue às vezes ver tudo bem, nós somos um corpo em funcionamento. E às vezes eu vejo que houve uma divisão, necessária, vamos assim dizer, mas é que tomou uma proporção, Flávia, tão grande que a gente se sente desconectada. Dói a unha do dedo, não sou eu, sou um especialista. Dói o fio, outro especialista. Então você acaba indo no profissional que te manda para 10, 12 profissionais, para às vezes um assunto tão pequeno, então cada um vem numa parte. E dentro dessa sua terapia você faz um mapeamento, é isso se eu estiver errado, você me corrige, por favor, por falta de conhecimento maior na área, você faz um mapeamento do corpo físico como um todo, muito bom, é isso? Isso, exatamente, a gente trabalha integralizando o todo, porque muitos dos sintomas que a gente tem, eles estão ligados um com o outro. Então, realmente, como você falou, na nossa medicina convencional, é muito separado por blocos, O ser humano é separado por blocos, por partes. Então, lógico que a medicina é muito incrível também, Mas dentro das terapias integrativas, a gente olha o ser humano como um todo. A gente busca qual é a causa raiz daquele sintoma, Porque nenhum sintoma inicia no corpo físico. Isso é muito importante. Então, a gente busca qual é a causa raiz do que está gerando aquele sintoma. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela entendeu que as práticas integrativas são importantíssimas, inclusive virou legislação. Então, hoje elas vêm complementar, dentro da Organização Mundial da Saúde, elas complementam. E isso é muito importante, esse olhar, essa parceria, de estarmos atuando juntos. E uma coisa que é fundamental, você vai no âmago, ou seja, você vai buscar por que daquele sintoma que nós vamos chegar lá, certo? Ou por que daquela doença, vamos chamar de doença entre aspas, Às vezes, a medicina aqui, ela olha para a doença e trata, acabou. Já as integrativas, elas vão na origem, elas vão lá na raiz, elas vão tentar entender por que está acontecendo essa dor de cabeça. Não é simplesmente, você está com dor de cabeça, vamos fazer, toma esse remédio. Não, estou com uma dor de cabeça, vou tentar entender, vou lá fazer todo um estudo para ver por que essa dor de cabeça. É isso, mais ou menos, Flávia? Isso, a gente vai falar sobre isso mais a fundo depois, mas é exatamente isso. Ok. Porque o sintoma, ele não é a causa, o sintoma é a consequência. Então, quando você trata o sintoma, é como se você estivesse suprimindo ele, É a mesma coisa como se o nosso organismo fosse um carro, Quando acende uma luzinha no painel, você pode desligar a luzinha ou você pode levar no mecânico para ele olhar o porquê que o carro acendeu aquela luzinha. Então, o nosso corpo é como se fosse um carro. Quando acende a luzinha, é o sintoma. E aí, ou você pode suprimir aquele sintoma para apagar a luzinha do painel, ou você pode ir mais a fundo para entender o porquê que aquela luzinha acendeu.
Perfeito, acho que ficou muito claro. E Flávia, vamos lá, nós estávamos falando que nós escolhemos dentro de um vasto tema, né? Que a Flávia fala em muitos temas, ela tem o Instagram, ela vai deixar depois o Instagram, né, para os amigos da Web Rádio ABC. No final, você vai passar todos os seus contatos, o seu Instagram para os ouvintes e para aqueles que estão nos assistindo na Web Rádio, no Instagram da Web Rádio ABC, Sandra Passarelli, e no seu Instagram. Flávia, mas o que é o estresse? De uma maneira, se a gente fosse falar de uma maneira direta, assim, simples, estresse é tudo que tira a nossa mente e corpo do equilíbrio normal que existe entre eles. Essa seria a maneira mais rápida de falar o que é o estresse, né? Que a gente chama esse equilíbrio de homeostasia. Quando a gente fala de estresse emocional, Sandra, a gente sempre tende a pensar em coisas grandes, né? Como uma perda, como uma separação, uma briga, sempre coisas grandes. Quando na verdade estresse não é só isso, né? Isso também é estresse. Mas estresse é tudo que tira a nossa mente e corpo do equilíbrio que existe entre ele. E o sintoma que a gente apresenta, então, como eu citei agora há pouco, né? O sintoma que a gente apresenta nada mais é do que o nosso organismo tentando expressar que alguma coisa nele está fora desse equilíbrio normal. E aí, a gente tem 3 maneiras de vivenciar uma situação de estresse, né? A gente tem a maneira real, que ocorre quando aquela situação acontece diretamente comigo, né? Eu vivencio aquilo de uma maneira real, algo palpável. Então, eu vivenciei a situação de estresse. Essa é a maneira real. A gente tem a maneira simbólica, que é quando a situação estressante acontece um tanto quanto figurativa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um filho decide sair da casa dos pais. E no momento que o filho sai da casa dos pais, a mãe sente aquilo como se ela estivesse perdendo aquele filho. Então, esse perder o filho, isso causa um estresse muito maior do que o fato realmente em si. Então, essa é a maneira simbólica da gente vivenciar o estresse. E existe ainda a maneira virtual, que é quando eu tomo para mim as dores e os conflitos da outra pessoa, né? Seja de algum familiar, seja de algum amigo, de algum filho. Então é uma maneira inconsciente ali de cuidado, né? Mas que eu acabo absorvendo os sentimentos daquela situação para mim. E aí só uma informação que é muito importante para guardar isso, sim, que para nossa mente tudo é visto como realidade. Então, essas maneiras de vivenciar o estresse que eu acabei de citar, para nossa mente não existe essa diferenciação. Para ela, tudo é real, tudo é visto como realidade. E o nosso organismo, ele sempre vai tentar nos defender de alguma coisa que possa estar colocando a nossa sobrevivência em perigo. Nosso cérebro é exatamente isso, né? Ele nasceu, eu já li alguns artigos, né, referente a isso, ele nasceu para nos proteger, né? Exatamente. A função do nosso cérebro é nos proteger, é proteger. Exato. Então, se nós estamos em alguma situação de risco, imediatamente ele faz alguma coisa para nos proteger. Exatamente. Ele vai tentar proteger a nossa sobrevivência. Uhum. E a ansiedade, ele é um tipo de estresse, Flávia? De uma certa maneira, sim, Sandra. Mas não um estresse propriamente dito, né? Não é o estresse, mas a ansiedade, ela pode ser a consequência de um evento estressante que eu vivenciei. E aí esse estado ansioso, ele pode manter o meu organismo no estresse. A ansiedade, ela é um estado que se caracteriza por um medo antecipativo de algo. Eu até ia te perguntar o que é exatamente isso, o que é ansiedade, porque a gente já fiz a pergunta colocando o estresse. O que é ansiedade? Eu mesmo pensei, e você já trouxe. Então a ansiedade, ela é um estado, né? É um estado ansioso. Né? Muita gente usa de eu sou ansiosa. Na verdade, você não é ansiosa, você está ansioso. Tudo que a gente usa como uma identidade fica mais difícil da gente desvincular. Então, por isso que até mesmo a fala do eu estou ansioso já modifica muita coisa. Do que eu sou ansioso. Do que eu sou ansioso. Porque você fica todo o período ansioso. Quando você coloca eu estou, é nesse momento, momentaneamente. Exatamente, exato.
Então, quando a gente fala desses medos antecipativos, né, lembra das 3 maneiras que a gente tem de vivenciar o estresse? Né? A maneira real, a maneira simbólica e a maneira virtual, que a gente acabou de falar. Então, esse medo antecipativo, a gente pode vivenciar ele de qualquer uma dessas maneiras. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu preciso sair de casa e aí, quando eu estou no portão da minha casa, eu sou assaltada. Nesse momento, eu vivenciei o estresse de uma maneira real. Eu fui assaltada, né? Então, toda vez que eu precise sair de casa, pode ser que eu entre nesse medo antecipativo de eu ser assaltada novamente. E aí, isso pode gerar em mim um estado ansioso por conta de uma vivência real, certo? E aí, outro exemplo que a gente pode dar dessas 3 situações, dessas três maneiras de vivenciar o estresse é uma maneira virtual. Vamos supor que essa mesma situação acontece agora com o meu filho. O meu filho sai de casa e no portão de casa ele é assaltado. No momento que ele é assaltado, eu tomo essa situação como se fosse minha. Uma preocupação intensa com o meu filho. E aí toda vez que ele sai de casa, eu posso entrar nesse medo antecipativo de ele ser assaltado novamente. E aí isso me gerar um estado ansioso por conta de uma vivência de um estresse que eu tive de maneira virtual. Então eu tomei o sentimento daquela situação para mim, certo? Então a ansiedade, quando a gente fala desses medos antecipativos, nada mais é do que como se a gente estivesse colocando esses medos do futuro no momento presente, né? Então, e quando a gente entra nesse medo antecipativo, a gente sempre tende a projetar isso para os piores cenários possíveis, né? Sim. Ninguém tem medo de algo bom, Sim. né? A gente sempre espera o pior. Sim, a gente quando um filho não liga ou faz alguma coisa, fala até por mim, eu já mudei isso, mas eu era assim, ele não me ligou, ele foi viajar, já aconteceu alguma coisa, não sei o que lá, eu sempre pensando no negativo, não pensa assim, nossa, o trânsito tá muito alto, né? Agora hoje procura não pensar, mas você sempre pensa na parte negativa. E aí, Flávia, eu sei que a gente vai colocar, mas essa questão da ansiedade, eu sou uma pessoa, eu quero parar aqui, depois a gente vai mais para frente falar um pouquinho, mas eu acho interessante quando você fala, quando você está no real, e na questão que você fala quando a nossa mente percebe. Nós estamos vivenciando momentos em que a mídia é importante, né, mas da forma como os noticiários, em alguns noticiários, não vamos citar nomes aqui, traz a informação de uma forma repetitiva, de uma forma mais violenta, de uma forma sangrenta, e as pessoas assistem isso no café da manhã, no almoço e no jantar, porque nós temos esse tipo de noticiário, manhã, tarde e noite, quiçá madrugada. Quando eu assisto isso repetidamente, quando eu tenho o hábito de assistir essa programação, a minha ansiedade tende a aumentar? Você pode ter vários sintomas, não só a ansiedade em si, mas a mídia, né, ela é sensacionalista, né? Ela não tem audiência quando coisas boas são passadas, ela tem audiência quando coisas ruins são passadas, né? O ser humano, ele busca muito ver coisas ruins acontecendo, né? E isso é de todo ser humano, né? É o que dá mais audiência, por isso que ela traz as informações de certas maneiras. Então, quando você assiste o noticiário, você pode vivenciar o estresse tanto de uma maneira virtual, né, que eu posso vivenciar. Vamos supor que lá no noticiário aparece que o filho foi sequestrado dos braços da mãe no centro de São Paulo. Uma mãe pode ver aquela situação e tomar aquilo como se fosse dela. Sim. Né? Então ela vivencia o estresse de outra pessoa como se fosse dela. E aí isso pode fazer com que o organismo dela interprete que ela está vivenciando aquela situação. Entende? Então o noticiário, ele tende muito assim trazer vários danos para a nossa saúde, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. Então assim, esse cuidado, né, que nós devemos ter, que é um convite que depois, até no final a gente vai conversar, né, a gente vai falar isso, para que a gente tenha essa atenção, porque o dia a dia já ele é estressante de uma forma geral, né? E se eu aumento o meu estresse e a minha ansiedade, permitindo, né, porque isso é uma permissão, permitindo que na minha casa adentrem informações
seja para mim, meu esposo, ou toda a minha família, esse tipo de informações, eu estou gerando estresse em mim, como você falou, porque eu vivencio aquilo. Né? Interessante também sobre a nossa mente, né? Que além de ela ser interpretar tudo como realidade, a nossa mente também ela é atemporal. Então ela não diferencia passado, presente e futuro. Para nossa mente tudo acontece no agora. Então quando eu entro nesse medo antecipativo de algo, o meu organismo, né, as minhas células, elas já se preparam para combater aquela situação como se estivesse acontecendo no agora. Ela não tem essa diferença de semana que vem, mês que vem pode acontecer. Não, se eu entro nesse medo antecipativo, isso está acontecendo agora, né? Então, a ansiedade em si, ela é um estado normal do nosso organismo, né? Sempre que a gente está frente a alguma coisa que é desconhecida, a gente vai entrar nesse estado ansioso. Se você tem uma entrevista de emprego amanhã, é normal que você fique ansioso, porque você não sabe o que te espera, o que vai acontecer, né? Mas o que acontece? O problema é que as pessoas se mantêm nesse estado ansioso, né? A mente, ela tende a estar em qualquer lugar, menos no momento presente. Então é como se eu estivesse aqui já pensando quem eu tenho para atender depois, onde que eu vou depois, o que eu tenho para fazer depois, e isso gera um estado ansioso, porque eu não estou no momento presente. E aí esse se manter no estado ansioso é o que vai manter o seu organismo sob estresse o tempo todo. E aí sim pode tornar de um estado que é normal, né, natural do seu organismo, para um estado patológico. E aí, se eu me mantenho sob estresse o tempo todo, se eu me mantenho nesse estado ansioso, isso faz com que aumente a massa desse conflito, e aí sim pode começar a gerar os sintomas físicos, né, que a gente encontra nas crises de ansiedade, quando de algo patológico. O tratamento para as pessoas, tanto homens como mulher, para sair do estresse, como fazer? É Sônia, né? Isso. Boa tarde, Sônia. Tanto homem quanto mulher quanto criança, né? A gente trabalha nas terapias integrativas com todas as idades, não tem nenhuma contraindicação, mas essa questão do sair do estresse é uma pergunta um tanto complexa para responder de uma maneira rápida, porque o estresse, a gente precisa entender o que está te colocando nesse estresse. Entende? Porque a gente tem hoje na sociedade vários tipos de estresse, né? A gente tem o estresse do trabalho. Tá? Toda vez que eu tô no meu trabalho, eu tô estressada, eu fico agitada, né? Eu tenho sintomas ali de estar nessa situação de estresse. Então a gente precisa entender quais são os tipos de estresse que você vive pra gente tirar você, diminuir, digamos assim, né? Não tem como a gente tirar você do estresse, porque o estresse, a sociedade coloca a gente nesse estresse, né? A vida cotidiana. Então não é sobre tirar o estresse, mas entender o que está gerando esse estresse e aí sim dar uma nova significação para isso, né? Dar um ressignificado para essa situação de estresse para conseguir diminuir os níveis de hormônio de estresse que estão sendo liberados no seu organismo o tempo todo. A Cléia colocou boa tarde aqui e a Sônia completou dizendo assim, existe ansiedade também para coisas boas? Acontecer algo bom traz ansiedade também? Sim. Sim. Uhum. Não é só pelas ruins, não. Não é só pelas ruins. O que acontece é que as ruins podem gerar sintomas físicos se eu me mantenho nesse medo antecipativo de que algo ruim possa acontecer. Agora, se eu, por exemplo, sei que amanhã eu vou ter uma promoção no meu trabalho e isso me gera uma euforia, né? Eu estou feliz, são hormônios de felicidade que vão ser liberados no nosso organismo, e não hormônios de estresse. São diferentes, São né? diferentes. Ele mexe com você, mas é de forma benéfica. Exatamente. Aí vem mais a adrenalina, a endorfina. Vem a endorfina, vem os hormônios de felicidade. Quando a gente fala de hormônios de estresse, a gente está falando da adrenalina, a gente está falando do cortisol, né? A gente está falando de hormônios que estressam o nosso organismo, são liberados em momentos de estresse. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A Fernanda Abate colocou boa tarde e falou: a ansiedade é perigoso mesmo, às vezes nem percebemos. Na verdade, a Fernanda tem um programa aqui na Web. Isso, Raiz que Liberta, né? Raiz que Liberta. Segundas-feiras, né? Cada 15 dias. Deixa eu ver aqui o dela. Porque a Fernanda, obrigada, Fernanda, pela sua participação e de todos os ouvintes que estão sempre conosco no programa Momento Você. Então, vamos para a pergunta, né? Assim, essas situações de estresse, Flávia, como é que elas podem gerar sintomas no nosso corpo físico?
Ou elas geram ou não geram sintomas no nosso corpo físico? Você já deu o exemplo da luzinha lá do carro, né? Certo. O que acontece? Todos nós temos, né, um sistema no nosso organismo que é chamado de sistema luta ou fuga. Se digitar aí no Google vai ter lá falando sobre isso. Mas o que é sistema luta ou fuga, né? Esse sistema luta ou fuga, ele é ativado no nosso organismo sempre que a gente está frente a uma situação de estresse, frente a algo que consciente ou inconscientemente coloque a nossa sobrevivência em perigo. Então, no momento que ele é ativado, vão ser liberados hormônios no nosso organismo, né, que vão fazer com que a gente se prepare para lutar, né, ficar e enfrentar aquela situação que ameaça a minha sobrevivência. Sim. Ou fugir para um lugar onde eu me sinta seguro, né? Então, por isso, sistema de luta ou fuga. O que acontece? Sempre que esse sistema é ativado, o nosso organismo, ele desliga o sistema imunológico. Na verdade, os hormônios de estresse desligam o sistema imunológico, né? E é aí que você fica mais propenso às fragilidades que já existem no seu organismo. Por que isso acontece, Sandra? Eu vou dar um exemplo um pouco mais dinâmico, tá? Imagina comigo que uma zebra está fugindo de um leão. Lá na savana africana, né? Está fugindo de um leão. Naquele momento, o organismo da zebra não está preocupado se existe uma bactéria X lá no estômago dela que ele precisa combater. Ele está preocupado em fugir da real ameaça, a sobrevivência dela, que é o leão naquele momento, né? Até porque se o leão comer a zebra, a bactéria vai ser problema do leão, não é mais problema da zebra. Certo. Entende? Então é assim que o nosso organismo funciona. Sempre que a gente está frente a situações de estresse que de uma certa maneira vão gerar um medo na gente do que pode acontecer, de que a gente sente que aquilo pode estar ameaçando a nossa sobrevivência de alguma maneira, esses hormônios de estresse eles vão desligar do nosso sistema imunológico, porque exatamente por ser um dos sistemas do nosso organismo que mais utilizam, que mais consomem energia para conseguir manter o funcionamento dele, né? Então, naquele momento de estresse, toda e qualquer energia precisa ser direcionada para eu lutar ou para eu fugir. Certo. Ah, Flávia, mas eu não estou fugindo de nenhum leão, né? Eu moro em Santo André, eu não moro na savana. Aí, lembra do que eu falei sobre as 3 maneiras que a gente pode vivenciar o estresse? Sim. De uma maneira real, simbólica ou virtual. Então, eu não preciso encontrar o leão de uma maneira real, frente a frente. Mas quando eu utilizo, por exemplo, né, do ditado popular que eu preciso matar um leão por dia para sobreviver, de uma maneira simbólica, você já ativa teu sistema de luta ou fuga porque você precisa enfrentar o leão todos os dias para conseguir sobreviver, né? Então é assim que o nosso corpo funciona. Não, ativar esse sistema de luta ou fuga não é algo ruim. A gente tem a ativação desse sistema em vários momentos da nossa vida, né? Lembra que ele serve para fazer com que a gente sobreviva, né? Para nossa sobrevivência. Mas o que acontece, o problema, né, acontece quando eu mantenho esse sistema ligado e eu esqueço de desligar ele, né? Então isso que a gente vê muito na nossa sociedade hoje, que as pessoas mantêm esse sistema de luta ou fuga ligado o tempo todo. E aí estar com esse sistema ativado o tempo todo, para o meu inconsciente, é como se algo estivesse ameaçando a minha vida, ameaçando a minha sobrevivência todos os dias. Então me mantenho nesse estresse todos os dias. E aí não é sobre a gente não viver uma vida, não é sobre a gente viver uma vida que não existe estresse, né? Até porque se fosse assim, precisaríamos nos isolar de praticamente 100% do mundo, né? Sim. Mas sim é sobre a gente buscar viver uma vida com mais amor, né? Com mais alegria, com mais leveza dentro do possível. E aí isso sim vai fazer com que você não esteja nesse modo sobrevivência o tempo todo. E aí você me vem ideias, como você já falou, da meditação, estar no presente, estar no aqui, no agora, a importância de estar no aqui e agora, a importância de você estar olhando para dentro de você, a importância de fazer uma coisa, Flávia, que nós nos perdemos no meio do caminho, que é a conexão conosco mesmo. Então nós estamos desconectados de nós. Então passamos uma vida inteira muitas vezes se preocupando com outro, com outra sociedade, mas
hoje, né, todos os estudos chamam, olha para você, olha para dentro de você, se conheça, né, que a rádio web, ela traz muito isso, né? Sim, olha para você, é o autoconhecimento, porque ele também vai te trazer autocura. Mas eu sei que você tem vários pacientes e que você, devido ao tempo, que passa muito rápido, eu não te disse, é assim, vamos ilustrar assim, com alguma, não sei se você trouxe algum case, algum estudo de caso, por exemplo, de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago, que você fala muito no Instagram, né? Você faz vídeos curtos e você sempre traz, você sempre está lá perguntando o que é essa doença e quais são as consequências. Se os ouvintes que estiverem participando quiser fazer uma pergunta também, olha, eu tenho dor de cabeça, onde eu poderia olhar, por que eu tenho essas dores de cabeça, também seria, né, para a gente ilustrar o que você tem trazendo para nós, como você age com os seus pacientes. Porque eu, como já fui sua paciente, eu sei dos resultados. Mas eu quero saber a diferença entre a ansiedade e o pânico do jaleco branco, se tem diferença. Na verdade, como a gente falou aqui, né, como eu falei antes, a ansiedade ela é um estado normal do organismo, natural, né? Então é normal a gente entrar em estados ansiosos quando a gente está frente a situações desconhecidas, né? Entrar nesse medo antecipativo. O que vai diferenciar a ansiedade de uma síndrome do pânico, por exemplo, é exatamente a massa do conflito do que foi vivenciado. Então, é a intensidade que aquele conflito foi vivenciado e por quanto tempo eu me mantenho nesse estado ansioso, que foi o exemplo que eu dei, por exemplo, se eu sair daqui e for assaltada no portão. Se toda vez que eu for sair de casa eu entrar nesse medo antecipativo, com o tempo, por eu viver isso por muito tempo, esse estado ansioso vai fazer com que essa massa do conflito aumente e que pode gerar, sim, uma síndrome do pânico ao sair de casa. Então, quando eu saio de casa, eu entro em pânico pelo medo de ser assaltada, por conta de eu ter levado essa situação por muito tempo, não ter ressignificado aquilo. Então, no caso dela, seria, vamos supor, se ela tem medo de jaleco branco, se ela tem medo de médico, vamos entender médico, enfermeiro, essas coisas. Sim. Em algum momento, lá atrás, que você chama de massa, né? Acho que é isso, você está usando um nome, um termo, que eu me perdi um pouquinho agora. Mas algo que ela vivenciou lá atrás, relacionado a alguém de jaleco branco. Isso, então, é isso que eu queria entender. Então, assim, ela pode não lembrar, porque 95% nosso é inconsciente, 5% é consciente. Então, em algum momento, é aí que está o trabalho, né? De voltar para trás, de entender lá no corpo dela, de olhar para ela e entender quando lá atrás ela despertou aquele medo, né? Porque isso deve ter sido vindo da infância, porque quando a gente era criança, se você não ficar... Hoje, se uma mãe faz isso perto de mim, eu saio, porque eu sou meio esquentada, enfim. Aí, assim, se você não ficar quieto, eu vou te mandar no médico dar uma injeção. Se você não ficar quieto, eu vou te levar no dentista, né? Aí pronto, a pessoa precisa ir no dentista, não precisa. Quer dizer, você implantou naquilo. Então, vou te levar... Pode ser que tenha acontecido isso. Foi a Cleo, né? Não. Cleia, foi quem foi? Não, foi. Deixa eu ver quem foi aqui. Me perdoa, desculpa, ouvinte, que eu me perdi aqui. Foi Celeste Rocha. Celeste Rocha. Olha, assim, simples. Se a pânico acontece, né, o pânico do jaleco branco, possivelmente existe uma situação que foi vivenciada e que o inconsciente armazenou aquela informação do jaleco branco como algo estressante. Vou dar um exemplo de uma criança que eu atendi há poucos dias atrás, de 1 ano e 8 meses. Eu não estava de jaleco, porque quando eu atendo crianças, eu já não atendo de jaleco, né? Mas eu estava com uma camisa branca. E aí eu não me dei conta disso. A criança entrou em desespero. Quando eu perguntei para a mãe me disse que com 24 dias essa criança foi internada por bronquiolite. Então, quando ela me viu de branco, o que ela remeteu? A internação no hospital. Então, um pânico de jaleco 24 branco, dias, hein? 24 dias. Então, hoje ela está com quase 2 anos. Né? Então já faz muito tempo, mas mesmo assim, isso está ali no inconsciente dela, né? Quando a gente vivencia uma situação de estresse, já, né, vamos falar sobre a questão que você perguntou, mas colocando a resposta dessa pergunta que a ouvinte fez, quando a gente vivencia uma situação de estresse, não é a situação em si,
mas sim a nossa percepção diante do que acontece que vai fazer com que o nosso organismo reaja de uma ou de outra maneira. E o que são essas percepções? Essas percepções, elas são determinadas pelas nossas bagagens inconscientes, né? Que são os nossos traumas, as nossas experiências, as nossas crenças, as memórias que a gente carrega dos nossos ancestrais, né? Então, tudo isso está no nosso inconsciente e é isso que vai moldar a nossa percepção diante de uma ou de outra situação. Por isso que duas pessoas que vivenciam uma mesma situação podem ter percepções diferentes e desencadear sintomas diferentes. Então, no caso dela, o que acontece? Provavelmente, quando ela vivenciou uma situação, sim, que a pessoa estava de jaleco branco, né, e por isso o pânico do jaleco branco, e que naquele momento de estresse, o nosso organismo ele faz como se fosse uma foto de alta resolução de tudo que está acontecendo no ambiente. Então, o que eu estou vendo, as cores que eu estou vendo, o cheiro que eu estou sentindo, o que eu estou ouvindo, se eu estou comendo algo, todos os nossos sentidos eles se afloram. Por quê? Para tornar isso como se fosse um trilho para que eu não vivencie aquele estresse de novo. Então, quando eu vejo um jaleco branco, se eu já vivenciei uma situação assim, é como se o meu inconsciente dissesse, opa, esse jaleco já estava presente quando a gente vivenciou aquela situação lá atrás. Então, a gente vai ter esse medo porque algo pode acontecer. Entende? Então, é como se fosse uma proteção do organismo para não vivenciar o estresse novamente. E esse exemplo a gente pode usar muito da rinite. As pessoas que têm rinite, se a gente pegar 5 pessoas com rinite, cada uma delas vai ter um fator desencadeante da rinite. O que é esse fator desencadeante da rinite? É o trilho do que estava presente no momento que ela vivenciou o estresse. Então, se for o pelo do gato, se for o ácaro, o pó, né? Se for a mudança de temperatura, tudo isso mostra o trilho de como estava o momento que ela vivenciou aquele estresse. Entende? É por isso que o pânico acontece, por conta dessa massa do conflito ser algo muito grande. E aí gera as síndromes do pânico. Posso dar outro exemplo sobre as dores estomacais, né? Vamos entender como é que funciona essa questão da percepção cérebro e órgão de uma maneira rápida. Você leu meus pensamentos, porque como eu já tinha visto uma coisa, as dores estomacais, elas são muito, a vivência dela, né? Sim. E você já trouxe isso pra gente, e muitas pessoas sentem essas dores abdominais, né? Uhum. Então, como é que funciona? Quando a gente vivencia, né, uma situação de estresse, que a gente é pego ali de uma maneira desprevenida, que a gente não estava esperando por aquilo, é a nossa percepção que vai determinar como a gente vai vivenciar aquele fato. Uhum. Para aí sim dar uma informação para o nosso corpo reagir diante daquilo. O Dr. Hammer, que é o criador das 5 leis biológicas, né, da nova medicina germânica, ele chamou isso de invariante biológico. O que é o invariante biológico? É quando a gente vivencia cada um dos órgãos do nosso corpo, eles têm uma percepção, né? Então, cada órgão e cada percepção vai ter uma área específica no nosso cérebro que vai fazer a gestão dessas informações. Então, o invariante biológico é quando a gente vivencia esse estresse, esse trauma, digamos assim, e esse estresse acontece ao mesmo tempo e na mesma intensidade nesses 3 níveis, que é a nossa psique, ou seja, a nossa percepção, a nossa área cerebral e o órgão correspondente àquela área cerebral. Então, vamos dar um exemplo das dores estomacais. Vamos supor que eu vivencie uma situação onde, para mim, aquilo é algo muito indigesto, né? É uma contrariedade indigesta, eu não consigo digerir aquilo que aconteceu. Uhum. O que nesse momento o meu organismo vai dizer? Opa, o estômago precisa trabalhar mais para digerir isso que ficou indigesto. Que é uma emoção, na realidade, não é um alimento, é uma emoção. Exato, acontece que não existe um alimento ali para ser digerido, existe uma emoção, um sentimento, uma situação. Então não é um alimento real. E aí, por conta disso, o que acontece? O nosso estômago vai intensificar o processo digestivo para digerir aquilo que está ali, independente se é uma emoção ou se é um alimento. Mas como não é um alimento, quem vai sofrer com esse processo digestivo? As nossas paredes estomacais, certo? E aí, quanto mais eu vivencio essa situação, quanto mais eu fico remoendo isso que aconteceu, mais o meu estômago vai sofrer
e mais vai gerar aí essas dores, podendo gerar uma gastrite crônica, por exemplo, né? Ou gerar aquelas dores que todo dia eu tenho dor de estômago, porque as paredes estomacais estão sendo corroídas ali o tempo todo por conta dessa emoção que não foi digerida. O organismo ele não diferencia alimento de emoção. Não digeriu, o estômago vai trabalhar. Eu sei porque de vez em quando começa o estômago doer, eu fico, pra mim, o que eu não digeri? Será que foi o que eu comi ou foi o que eu pensei? Exato. Porque eu falei assim, exatamente isso. Você tinha, de um paciente, você poderia, assim, claro, com a toda a ética nós mostramos, mas algum paciente que tinha alguma dor, né, que você identificou através dos seus processos, e de estômago ou de alguma outra coisa, o que ele vivenciava? Eu tive um paciente que eu atendi há pouco, eu vou utilizar os mais próximos, tá? Porque se puxar a lista de pacientes é grande. Eu lembro de um caso, mas eu não vou trazer para deixar você a tua autonomia, porque já teve pacientes lá atrás que a gente já conversou, né? Sobre algumas coisas. Eu tive um paciente há pouco tempo que ele vivenciava uma situação no trabalho, que ele tinha muita dificuldade de falar não, né? Então, até ontem eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre essa dificuldade de falar não. Então, ele tinha muito essa dificuldade de falar não. E aí, no trabalho dele, como era um trabalho que ele tinha sido demitido e ele voltou para esse trabalho, ele tinha muito medo de dizer não para o chefe dele, para a gestora dele. Então, ele pegava tudo aquilo e resolvia. Tudo que ela mandava fazer, ele resolvia. Só que tudo que ele fazia, ela ficava apressando ele para ele fazer. E isso ficava indigesto para ele. A maneira como ela se comportava. Então, por ele ter essa dificuldade de falar para ela, eu faço no meu tempo, né? Ou, eu não consigo fazer isso aqui para hoje, né? Ele tinha essa dificuldade, ele captava aquilo e ficava tentando digerir aquela situação toda. E aí, quando a gente foi olhar para a história de vida dele, ele vivenciou lá atrás, aos 10 anos, uma situação muito parecida com o que ele vivenciava no trabalho. Então, o trabalho só colocava ele de volta no conflito do que ele vivenciou lá atrás. E aí as dores de estômago dele foram, assim, praticamente 100% resolvidas. E assim, no seu trabalho, né, que nós estamos já indo para os momentos finais do programa, nesse seu trabalho, como você identifica? Você trabalha com 2 terapias que eu acho fantásticas, que eu já disse, né, já fui sua paciente, e assim, que é a microfisioterapia, a medicina germânica, entre outras. Mas, para os ouvintes entenderem como é o seu trabalho, então eu vou no seu consultório, você faz uma série de perguntas, que a gente chama de anamnese, né? Você faz uma série de perguntas, depois a pessoa deita e você examina, né? Como é que é mais ou menos isso, sim? Na verdade, assim, a gente faz essa anamnese e aí a gente entra na queixa principal. Né? O que te incomoda? O que me incomoda é uma dor de cabeça. Tá, e a gente busca quando iniciou essa dor de cabeça e o que você poderia estar vivendo dentro do conflito que desencadeia a dor de cabeça, que é, por exemplo, uma desvalorização intelectual. Né? É quando eu me cobro demais por não conseguir resolver uma situação ou por não saber como resolver uma situação. Então, existe essa autocobrança e ali uma autodesvalorização por não saber como resolver aquilo. Então a gente busca na história de vida da pessoa o que ela vivenciou e o que ela pode estar vivenciando dentro do conflito, do sintoma que ela apresenta. E aí a gente traz uma ressignificação individual, né, para cada pessoa, para a gente olhar para a situação de uma outra maneira. É muito importante a gente falar aqui que nenhum terapeuta apaga traumas. Então, se algum terapeuta falar que vai apagar o seu trauma, corre, né? Porque a gente não apaga traumas, a gente ressignifica, né? A gente dá um novo significado, um novo olhar para o que aconteceu. E aí sim, depois que a gente faz todo esse trabalho, a gente deita o paciente na maca e aí a gente trabalha no corpo, não é bem a gente não examina, né? A gente trabalha na microfisioterapia com memória celular. Então, através de pontos específicos e mapas específicos que a gente tem ali, a gente vai buscar no corpo onde ficou essas fragilidades no organismo e estimula o corpo a entrar em um processo de autorregulação. Incrível, né? Incrível. As pessoas, eu não digo 100% porque hoje muitas pessoas olham para si, né,
mas 100% das pessoas têm a criança interior, né? A gente tem a nossa criança Sim. interior, faz parte da gente. Sim. Então, quando a gente entra nesse medo, nesse desespero de algo, Sim. não é o adulto, porque você concorda comigo que o adulto lida com as situações? Sim. O adulto consegue enfrentar, Sim, ele é grande, sim, sim. ele é forte. Sim. A criança não. Então, quando a gente entra nessas questões de medos extremos, de pânicos extremos, de situações extremas, a gente está olhando para a criança, é a criança que está em desespero. Então, é importante acolher essa criança, buscar o que aconteceu e acolher essa criança. Eu tenho uma paciente que ela tem medo de tudo. Ela tem medo da vida. E a gente foi buscar na história dela e foi uma criança que nunca teve proteção dos pais. Então, é uma criança que tem medo da vida, não é o adulto. É a criança dela. Então, hoje a gente está trabalhando essa criança, tendo bons Ela não resultados. teve proteção. Não, é que na percepção da criança, entende? Na percepção da criança, ela foi desprotegida. Sim. Uma história de vida, assim, bem muito comum que a gente encontra, né? De violência dentro de casa, Sim. coisa assim, entende? Então, se eu, quanto criança, não consigo me proteger, e aí a pessoa que era para estar me protegendo, está me agredindo ou está agredindo a minha mãe, como eu me sinto? Desprotegida. Entende? É que nem eu estava conversando com uma coach minha de Manaus, e o pai, a mãe faleceu, ela tinha 15 anos, o pai super protegido, tava tudo. Aí ela tem a síndrome da princesa, do príncipe encantado, ela ainda sonha, com 50 anos. Falei, calma filha, é o máximo que você vai encontrar por aí. Se encontrar. E existe também essa questão da superproteção, também pode gerar pessoas com medo do mundo. Sim. Porque sim. a superproteção, se eu sempre tiver alguém Sim. me protegendo, fazendo tudo por mim, eu me torno um adulto que eu não sei o que fazer. Né? Então eu tenho medo de fazer. Se eu não tenho alguém fazendo por mim ou alguém aqui para me proteger, eu tenho medo do mundo. Então, tanto a superproteção quanto a desproteção pode gerar adultos que... Flávia, Adoni, ouvintes, olha que prazer, como sempre, passa muito rápido o programa. A Flávia ainda teria aqui mais ou menos um pouco mais de uma coisa para falar, mas fica aqui o convite, né, Flávia? Você sabe que as portas estão sempre abertas para você. É um prazer ter você aqui, é um prazer você trazer tantos conhecimentos para nós. A nossa mais profunda gratidão, sei o quanto você estuda, né? Pesquisa e faz por amor. Né? Você faz isso por amor. E como é que nós podemos entrar em contato com você? Você vai deixar no grupo do Amigos do WebABC, ela já está no grupo, tanto ela quanto a Letícia, tá? Se tiverem perguntas para a dentista, a Letícia também está no grupo. Então tem uma dentista aí no grupo, gente. A Sandra adicionou. Então você pode depois interagir, mas ali você vai deixar os seus contatos, mas deixa um contato aqui, o seu Instagram, que acho que é Flávia, É flaviat.ecker. Flávia. Não, Flávia T.Ecker. E Ecker é T. Mas depois você vai colocar Depois eu vou colocar lá, porque Tá. o sobrenome é um pouquinho complicado. Com Isso. certeza. Então, Flávia, vamos lá, faz as suas considerações finais, temos alguns Segundos. minutos. Agradeço imensamente ao convite de estar aqui. Como a Sandra falou, eu amo, né, o meu trabalho, eu amo o que eu faço, amo falar sobre isso, porque é algo que precisa ser desconstruído na sociedade, né? Entender que a cura não está fora, né? Como a gente é domesticado a aprender. Claro que muitas vezes a gente precisa de um auxílio, de uma medicação, mas a cura não está fora, a cura ela vem de dentro. Nenhuma doença começa no corpo físico. Nenhuma. E isso é muito importante levar para a vida, né? Se eu tô com alguma doença, o que essa luzinha tá querendo me falar? É lembrar do carro. Lembrar que o sintoma ele é a luzinha que acendeu no painel. Então, qual a mensagem por trás desse sintoma? O que ele tá querendo me mostrar? Né? E buscar o autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento é como você começa a realmente lidar com as situações de uma maneira um pouco mais leve. Então, levar a vida com mais amor, né? Acho que isso é algo que eu sempre bato nessa mais tecla. alto amor, né? Com mais autorrespeito, Com né? mais leveza. Com né? mais leveza. Sair um pouco do controle, Isso. olhar o que realmente é importante na sua vida, né? Hoje a gente foca muito nas coisas materiais. E claro, né, que o dinheiro é algo importante, conquistas materiais são importantes, mas não é só isso.
né? Então é levar a vida assim de uma maneira um pouco mais leve dentro do possível. Sim. E você falou uma coisa que ficou muito marcada, que isso me ajudou muito e também ajudaram os ouvintes. Não hoje, você falou num outro momento. Você disse uma coisa que muda o olhar. Diagnóstico não é Sentença. Diagnóstico nenhum é sentença. Então, gente, olha, por pior, assim, às vezes a gente pode imaginar uma situação muito adversa, onde você pega um diagnóstico na mão, que a probabilidade de você estar viva daí 3 meses era pequena. E de repente você trabalha, de repente você tem um suporte, você busca essas terapias integrativas, você vai entendendo que diagnóstico não é sentença, apenas acendeu aquela luzinha no carro. Para quê? Para que eu possa olhar o que está acontecendo e eu possa ressignificar. De uma doença de dor de cabeça, de dor de estômago, a um câncer metastaseado. Então, porque a cura está em nós e através do autoconhecimento. Flávia, beijo. Ouvintes, muita gratidão a todos que estão aqui, a todos que estão na Instagram do Web Rádio ABC, que estão no Instagram da Sandra Passarelli, da Flávia. Nós agradecemos muito. Luz, paz e amor, gratidão a todos os ouvintes, gratidão a Flávia, Letícia, a Doni e a todos vocês. Esperamos vocês na próxima sexta-feira com o programa Momento Você na Web Rádio ABC, sempre com você. Um beijo no coração de todos. Gratidão. Você ouviu pela Web Rádio ABC o programa Momento Você. Apresentação de Sandra Passarelli. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 14 horas.